Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Quiz Podcast. Gustavo, eu vou falar o seguinte. Dia 6 agora de maio passado, a gente recebeu o título. Ainda estamos assim na efervescência do que foi muito bacana. É muito forte, né? Muito forte. Muito porque forte. Você, além desse acolhimento da cidade de Sorocaba... Sim. Você nem acha que merece aquilo tudo, né? Nossa, e você escuta assim, pessoas que você impactou a vida delas e nem sabe. E aí é emocionante. Não, os discursos que fizeram pra gente, meu Deus. Caraca. Né? Coisas que a gente nem imaginava que a gente tinha feito pelas pessoas. Sim. E as pessoas fazendo um agradecimento tão assim... verdadeiro, né? Pô, cara, e achei o teu poema final sensacional. Procura aí no YouTube, deve ter no Instagram dele. Sensacional, cara. Foi legal, muito cara. Bom. E o feedback também das pessoas falando sobre isso. Sim. Né? Falando assim, poxa, você se emocionou, você chorou. Me fez chorar também. Seu discurso lá foi legal, foi um demais, poema. Foi demais, cara. Foi muito legal. Agora, você já ouviu falar assim, a teoria da lógica? Então, segundo a Milena, né, no dia que a gente recebeu o prêmio, ela me deu parabéns e feliz aniversário, porque eu estava nascendo um cidadão sorocabano. É verdade. Né? Boa. Então, pela teoria da lógica, nós somos gêmeos. Nós recebemos gêmeos idênticos. Nós recebemos o título no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar, e nós somos gêmeos. É verdade, sensacional. Eu não tinha pensado nisso. Boa. É boa, né? Essa Caramba, é boa. então vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos falar hoje um assunto legal. Bacana. E tem muita gente que tem muita dúvida, cara. Eu já recebi vários pedidos. Eu mesmo tenho muita dúvida, vou até usar assim como consulta. Entendi. Olha, ela é natural de Cotia, aqui em São Paulo, mas mora em Santo André há 6 anos. Ela é casada, formada em Direito e em Letras, com especialização em Direito Previdenciário, Direito Trabalhista e Processo Civil, com mais de 150 cursos voltados ao Direito Previdenciário. E para adquirir experiência na vida, né, no seu trabalho, ela aceitou trabalhar em um escritório de direito, claro, como recepcionista. Mas, com o tempo, essa função foi ficando de lado e ela foi crescendo até conquistar uma carteira de clientes assim, muito sólida, fruto do trabalho que ela fez nela mesma. Né? Hoje, ela possui o seu próprio escritório, coordenando uma equipe eficiente e dedicada. Estamos aqui com Mônica Batista. Tudo bem? Olá, meninas. Boa noite. Tudo bem? E vocês? Nossa. Já ganhou o nosso coração, chamar de meninos. Os baita velho. Esses cabelos brancos todos. Cabelo branco eu não posso falar nada. Também tem. Mas que legal. Eu vi que você se aceitou um trabalho até ganhando menos para poder se especializar, para poder viver o dia a dia do escritório. Sim, né? Exatamente. E aí você foi entrando, foi crescendo, até você montar o seu escritório. Isso é legal. Isso é como dizem hoje, né? Primeiro você trabalha em direito, depois você melhora, né? Exatamente. Eu venho de uma família de comerciantes, né? Então eu sempre quis mais e mais. Os meus pais me ensinaram que você não podia se acomodar. Certo. E aí, dentro disso, eu olhei e vi, olha, ali talvez no futuro vai dar algum resultado. Então, eu arrisquei. Saí de um trabalho que eu já tinha uma estabilidade, né, que estava muito bem. Me arrisquei para ganhar bem menos, para rebaixar até um cargo muito bom que eu tinha. E funcionou, deu certo e estou aí até hoje. Mas para você fazer isso, tem que ter um certo quê de coragem, né, para você arriscar. E, geralmente, a pessoa que faz isso é a pessoa que acredita nela mesma. Sim. Né? E isso é muito importante. A gente sempre fala isso. Pô, você tem que acreditar em você, você tem foco nas coisas que você faz, foco, né, na vida, foco nas coisas. A gente tem uma palestra que fala muito sobre isso e muito legal. Mônica, o brasileiro vai dar para aposentar lá na frente ou não? Olha, Gustavo, essa é uma dúvida que muita gente tem. Principalmente nessas pessoas mais jovens, eu acho que tem aquela dúvida no sentido de eu vou poder me aposentar e vale a pena contribuir? Né? Em algumas palestras que eu faço um cálculo muito rápido para as pessoas entenderem. Quanto que a gente paga para o INSS? As pessoas não se perguntam isso. Né? Um cálculo simples. Então, vamos lá.
Hoje, a Previdência, para um salário mínimo, por exemplo, está sendo 11% do salário mínimo. Vamos colocar R$167, multiplica isso por 12. Então, a gente vai ter um resultado aí de R$1.000 e poucos por mês. Se a gente multiplicar isso por 15 anos, em 3 anos recebendo aposentadoria, em média, a gente recuperou tudo que pagou para o INSS. Então, vale a pena. Com certeza. Então, eu sou muito pró-previdência. Eu sou o tipo de pessoa que fica, olha, contribui, vale a pena. Aí algumas pessoas falam, não, mas vale a pena fazer outros investimentos. Tem isso, tem aquilo que a gente pode investir, mas quantas pessoas a gente conhece que lida com economia e que vai saber fazer investimento? Claro, exatamente. Pouquíssimos. Que vai acertar. E outra coisa, por exemplo, eu, além de tudo, sou corretor de imóveis. Ao mesmo tempo que é muito seguro... você tem que ter o dinheiro, você tem que acertar o ponto naquela cidade. Se aquele ponto depois vira um ponto de droga, por exemplo, você investiu o seu dinheiro num negócio que praticamente você vai ter que vender correndo. Tô dando um exemplo. Ou pode dar uma sorte do cara construir uma baita avenida e valorizar também. É o que nós estamos falando do sim ou não. A Previdência é o sim e sim. Você recolheu... Exatamente, ela tem uma segurança maior, né? E a Previdência a gente tem que pensar o seguinte, ela não é só Previdência, ela é seguro. E outra dúvida que as pessoas têm é, eu paguei 20 anos de Previdência, e aí eu fui no INSS, fiz uma perícia e não concederam nada, alegando que eu não pagava mais. Tá, mas e um seguro de carro? Quanto tempo a gente paga justamente para que a gente não precise utilizá-lo? Sim. E aí depois a gente deixa de pagar o seguro. O carro é furtado ou roubado, e aí, a gente vai poder acionar o seguro? Não, pode. A Previdência, quando a gente pensa na Seguridade Social, tem o mesmo princípio. Eu não posso passar por uma perícia, ou eu não vou poder recorrer a uma pensão por morte para os dependentes, caso eu não esteja contribuindo. Né? Mesmo que eu tenha contribuído durante 20, 30 anos, que seja. Isso vai ser usado lá na frente para a Previdência Social, mas para a Seguridade Social, que são os benefícios que as pessoas mais buscam no momento de necessidade, aí realmente ela não vai conseguir encontrar ali amparo, porque ela deixou de contribuir. Então, é isso que eu queria entender. Tem que pagar sem interrupção por quanto tempo? Olha, hoje a gente tem uma coisa que chama qualidade de segurado. O que é a qualidade de segurado? Se eu nunca contribuí ao INSS, eu faço aí o pagamento por 12 meses. Depois desses 12 meses, no 13º mês, eu já volto a ter direito a ter qualquer benefício do INSS. Ou se eu parei de pagar o INSS em algum momento da vida, normalmente isso acontece quando a pessoa vira autônomo, né? Deixa de pagar. E aí volto a recolher previdência, seja por prolabore, carnê, ou volto para o regime CLT, quando a gente tem carteira assinada. Essas pessoas, elas vão voltar a ter direito ao seguro só depois de 6 meses. Tá. Então não adianta eu achar que eu pago esse mês e esse mês eu já vou poder recorrer à previdência. Sim. A gente tem uma carência, como se fosse um plano de saúde que tem ali uma carência mínima para você poder fazer uso. Então vamos lá, o cara pagou 5 anos. Aí ele se aventurou que 51% da população quer ser autônomo, montar sua barraquinha, montar não sei o quê, montar seu escritório. Não deu certo. Ele não recolheu mais, certo? Aí ele volta já com 55, e já mais velho. E aí, como é que ele faz para ter essa reconexão para que ele tenha aposentadoria? Ele pode ter 3 opções. Abrir um CNPJ, né? E aí ele pode ser MEI, dependendo do tipo de financeiro que ele vai ter ali, né? Ou ele pode pagar um carnê do INSS. E é só começar a pagar. No próprio INSS, quando a gente entra no sistema Gov, agora a gente tem um login Gov, que a gente põe o CPF, uma senha, a gente também consegue entrar dentro do aplicativo e a gente sabe qual que é o nosso NIT, que é um número de identificação que a gente consegue ali verificar nesse aplicativo. Faz o preenchimento do carnê, normalmente as pessoas não sabem, então pede ajuda de um advogado, eu sempre indico procurar ajuda de um profissional para isso, e aí começa a recolher o INSS. Agora, qual o valor que ele vai recolher? De um salário? De 2? Aí depende, né? Exatamente. De como ele quer aposentar. Eu sempre recomendo, quando a pessoa volta a recolher nessa situação, para fazer um planejamento previdenciário. Porque independente do valor que ele vai pagar, depois de 6 meses pagando, ele vai voltar a ter direito a tudo do INSS. Um auxílio-doença, que agora a gente chama de benefício por incapacidade, salário maternidade no caso da mulher, auxílio-reclusão, pensão por morte para os dependentes.
Mas quando a gente está tratando da previdência em si, que a pessoa quer planejar a aposentadoria, não basta achar que pagar o teto da previdência nos 2 últimos anos a pessoa vai aposentar com o teto. Não espertão. funciona assim. Exatamente. Então, o planejamento faz com que a pessoa entenda, dentro da condição financeira dela, qual que é o máximo que ela vai conseguir fazer de contribuição para a Previdência para que ela consiga lá na frente ter um retorno disso. Então é bom fazer uma simulação, falar assim, vou recolher os próximos 5 anos que vai me dar isso, por exemplo. Se você fizer esse planejamento, aí você tem uma ideia de quanto... Ideia não, a precisão de quanto você vai receber dali para frente. Isso mesmo. Mas daí ele aposenta por idade e por tempo de trabalho? É por idade daí? Depende. Tá. Quando a pessoa vai, por exemplo, com 55 anos, que você deu exemplo, então uma pessoa com 55 anos realmente vai chegar aí na aposentadoria por idade. Ela vai precisar ter um tempo de 15 anos contribuídos. Completou os 15 anos, ela não vai precisar fazer o recolhimento mensal. Então ela consegue fazer algumas pausas de contribuição dependendo de cada caso. Isso facilita muito também porque a pessoa vai ter direito ao seguro. E aí vai conseguir também aposentar por idade. Aí, nesse caso, com uma idade dessa, aí realmente a aposentadoria por idade. É 65, 62, homem? Hoje, o homem é aos 65 anos, a mulher é aos 62. Olha, eu acredito que vai ter aí uma reforma com relação à idade da mulher. Afinal, a expectativa de vida de nós, mulheres, é muito mais alta. Né? Então, acredito que vai ter uma reforma. É invertido, né? O homem faz mais cagar durante a vida toda. Ele abusa, né? Ele abusa. Concordo. Então já vou perguntar sobre mim. Tá? Eu contribuí durante 16 anos, né? E parei mais de 10 anos sem contribuir. Ano que vem eu faço 60 anos. Né? Se eu começar a pagar de novo agora, eu vou conseguir me aposentar? Você vai precisar completar 15 anos de contribuição. Completou os 15 anos... Eu tenho 16, eu acho. Então, se completou os 15 anos, que é o seu caso, aí a minha recomendação é, faz o pagamento por 6 meses, fez o pagamento durante 6 meses, paga aí 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano de maneira intercalada, que aí você vai conseguir ter direito a todos os benefícios do INSS com relação à seguridade, vai conseguir aposentar por idade tranquilamente. Porque, por exemplo, já ouvi... muitas pessoas falam um monte de coisa, né? E aí a gente fica assim, sem saber o que é verdade, o que é mentira, o que é fantasia. Tem gente que fala assim, você começou a contribuir em 89, então você vai ser encaixado na lei antiga. Isso acontece? Na verdade, assim, quem contribuiu até a reforma previdenciária e já tinha todo o direito de aposentadoria, especialmente nos casos de aposentadoria por tempo de contribuição, que é a maioria que está interessada, né, antes da reforma previdenciária, vai entrar dentro de uma regra. Depois de 2019, novembro de 2019, que foi quando teve a reforma, realmente entra em transição. Mas para quem ali teve contribuição na década de 80, 90, essas pessoas têm que entender uma coisa. A gente teve algo no nosso país que chama Plano Real. E aí, até o Plano Real, a contribuição ela conta como salário mínimo. E aí a pessoa, se teve aí 15 anos de contribuição até o Plano Real, ali na década de 90, e for se aposentar por idade, por exemplo, ela vai se aposentar com salário mínimo. Mesmo que na época ela tenha tido um excelente salário. Porque no momento em que teve o Plano Real, tudo foi desconsiderado, porque aí fez valer a nova moeda. Entendi. Mesmo, por exemplo, tem contribuições minhas que eram valores bem mais altos. Outros não era constante. Mesmo assim, seria um salário mínimo. Se foi antes do Plano Real, é considerado um salário mínimo. Nesse caso, o que eu te recomendo fazer? Você está dentro de uma idade que ainda dá para fazer um planejamento. De 55 para 65, a gente tem 10 anos. Então, é um tempo muito bom para que você consiga fazer uma evolução da sua contribuição para conseguir se aposentar com um valor muito melhor do que as suas contribuições antes da década de 90. É bem mais vantajoso. Você fica naquela região, o teu escritório fica na região de Cotia, isso? Santo André. Santo André. Isso. Eu nasci em Cotia, trabalhei muitos anos e aí fui para Santo André. Santo André. Então, você se confronta com casos de metalúrgicos, ou principalmente. Não? E o que tem de característica diferente para se aposentar? Atividade especial. O que é atividade especial hoje que a gente considera? Qualquer pessoa que trabalha com alguma situação que vai gerar um dano à sua saúde física, ou até mesmo mental em alguns casos, essas pessoas elas têm direito a se aposentar mais cedo.
Vou dar um exemplo. Salubridade, essas coisas. Isso mesmo. A pessoa sabe que ganha insalubridade ou periculosidade no seu olerite. Sim. Então, significa necessariamente que ela vai ter direito de se aposentar mais cedo? Depende. Porque o metalúrgico, principalmente, ele está ali exposto normalmente a ruído. Barulho muito alto das máquinas, né, e tudo mais. Então, a gente pede um documento que se chama PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, e esse documento vai informar quais são os decibéis em que esse funcionário está exposto. E aí, cada período de alguns anos ali vai ter uns decibéis que foram colocados na legislação que pode ou não trazer algum tipo de risco. Então, hoje a gente está com 85 decibéis. Ultrapassou 85, 85,01 já é considerado um ruído acima do que deveria. E aí essa pessoa, ela, em função disso, como ela vai ter um problema na sua saúde, nesse exemplo que eu estou dando, um problema auditivo, ela vai conseguir se aposentar mais cedo. Ela consegue reduzir o tempo contributivo dela para ter direito à aposentadoria. Fala um case que você conseguiu aposentar o cara bem mais cedo. Olha, além de surdo. Eu tive um caso de uma enfermeira. Na verdade, já tive alguns casos similares, mas essa enfermeira me chamou muita atenção porque ela foi até numa outra colega advogada, se aposentou, e aí o filho dela me chamou e falou assim: olha, eu acho que tem alguma coisa errada com a aposentadoria da minha mãe, é enfermeira. Não tem nada a ver com metalúrgico, mas ela está ali exposta a vírus, bactérias, claro, né, e tudo mais, aquela exposição. E aí eu fui ver o cálculo e estava muita coisa errada. Porque a mulher não tinha colocado ali atividade especial como deveria. Ah, entendi. E aí eu consegui. Ela não fez saque de fundo de garantia, não fez saque da aposentadoria, então a gente conseguiu reverter. A gente fez o cancelamento da aposentadoria dela, fiz todo o cronograma como deveria, a solicitação de toda a documentação, e nesse caso especificamente ela já tinha direito a aposentar, mas ela dobrou o valor da aposentadoria. Nossa, que espetáculo. Então, quando a gente diminui o tempo, no caso do metalúrgico, eu tive um caso de um cliente que ele já achava que tinha direito a tudo, porque na cabecinha dele só trabalhar com insalubridade estava tudo certo. Né? E aí eu falei, olha, não vai dar o tempo como você está querendo. Então, ele tinha uma média, acho que na época, de 28 anos, né, corridos, sem contar insalubridade ou periculosidade. A gente fez todo o cálculo dele, ele teria direito de se aposentar muito mais de 10 anos depois. Sim. E aí a gente conseguiu reduzir, ele já teve direito à aposentadoria, está aposentado, está feliz da vida hoje em dia. Inclusive se mudou para outro estado. Olha só, que beleza. Nossa, então. Porque essa é sempre a preocupação, né? Puxa, se eu trabalho com algo que vai me prejudicar a saúde, se eu conseguir me aposentar antes, né, eu vou ter uma qualidade de vida, né? Porque, que nem você falou lá no caso da metalúrgica, a pessoa pode ficar surda. E corre outros riscos também. Sim, as máquinas têm um risco muito alto. É muito comum em casos de metalúrgica a gente ter acidente de trabalho. O cara pode perder o dedo e virar presidente. É foda. Acho que isso não seria tão arriscado, né? Não sei se seria um dano colateral nesse caso. Mas na maioria dos casos, quando sofre algum tipo de acidente de trabalho, o INSS também assegura esse empregado, né? E isso também, esse dano, ele vai ser contado ali na aposentadoria, porque isso gera uma deficiência para a pessoa, uma deficiência também, a pessoa consegue se aposentar mais cedo. Ô, Mônica, quais são as doenças assim que de cara a pessoa consegue se aposentar por acho que é invalidez, né? Isso. Hoje a gente chama de benefício por incapacidade, né? Desde a reforma previdenciária em 2019 a gente teve essa mudança de nomenclatura. Mas para o cliente a gente fala sempre aposentadoria por invalidez. Mais fácil. O que acontece? A doença, ela depende muito da função. Eu vou dar um exemplo. Eu, como advogada, se eu quebrar o pé, eu consigo trabalhar? Consegue. Consigo. Consigo ali dar um jeitinho, fazer home office, numa audiência, dependendo de se for muito longe, eu converso com o juiz, né? E tudo mais. Mas e um pedreiro? Ele consegue? Ele depende para subir na escada. Exatamente. Então, varia muito de função. No escritório, eu tive 2 casos que eu uso muito como exemplo de uma senhora que ela tinha câncer e ela não conseguiu nenhum tipo de benefício. Por quê? Ela teve um câncer de tireoide. Foi muito leve, né? Eu não... então não fez químio, não fez rádio, fez exatamente. Nada... Ela fez 2 radioterapias. Entendi. Então ela quase não teve efeitos, né, ali colaterais com relação ao tratamento e ela trabalhava em casa. Então foi concedido o direito durante um período que o tratamento foi mais intenso e depois
encerrou. Ela não conseguiu mais. Em contrapartida, tive um cliente que tinha cálculo renal. Tá. E ele conseguiu uma aposentadoria por invalidez. Cálculo renal. Por quê? O problema dele, ele fazia um tratamento, conseguia às vezes fazer cirurgia, tirava e voltava. As pedras. Isso. E ele sofreu muito com isso durante a vida dele. Ele tinha passado por 5 cirurgias e as pedras voltavam. Mas doutora, o quanto o advogado tem que ser bom para provar que realmente a pessoa está sofrendo? E existe advogados, enfim, você aí não quero que você fale mal da classe, mas que vão burlar isso para aposentar a pessoa melhor ou não? Existe essa prática, vamos dizer assim? Se a gente disser que não existe nenhum tipo de fraude no INSS, a gente vai estar mentindo. Sim. Né? Então, existem sim alguns casos que a gente sabe de fraude, mas na regra geral não tem como, porque a pessoa passa por um crivo de perícia. Então, o próprio INSS, quando a pessoa tem um problema de saúde, essa pessoa ela vai ali passar por uma perícia no INSS. Sim. E, gente, uma coisa muito comum é o INSS, mesmo em caso em que as pessoas têm essa necessidade, o INSS nega. E aí a gente entra com processo judicial. E no processo judicial, consequentemente, a pessoa também passa por uma perícia médica. Então, eu costumo dizer o seguinte para os meus clientes: eu não sou médica, eu sou advogada. Eu consigo defender todos os direitos que a pessoa possa ter dentro da lei, baseado na documentação médica que esse cliente vai me trazer. Então, normalmente eu peço prontuário médico, porque no prontuário a gente tem um histórico ali da pessoa, de todo o problema de saúde que ela tem, até mesmo a quantidade de vezes que ela conseguiu ou não ir no banheiro. Um prontuário é um documento muito detalhado. Muito detalhado. E por ali, pela experiência que eu tenho, eu já consigo ter uma ideia se a pessoa vai conseguir ou não. Porque tem pessoas que às vezes não têm um problema tão grave, mas acha que vai ter direito porque ela paga e ponto final. Então você, no final de cada batalha dessa jurídica, você escuta: você não fez tudo. Você já escutou isso? Com certeza. Sério? Infelizmente. É porque assim, eu costumo dizer para os clientes que eu faço tudo que está dentro da minha possibilidade, mas eu não faço milagre. Não adianta uma pessoa que, por exemplo, quebrou um pé e achar que ela tem direito a se afastar, porque o vizinho dela que também quebrou o pé se afastou, que eu vou conseguir. Ela acha que aquela jurisprudência serve para qualquer coisa, às vezes ele tem um caso muito mais grave, né? Para amputar a perna, um negócio muito... E pelo que você falou também, varia de acordo com o que ela exerce, com a profissão que ela exerce. Exatamente. A doença, em qualquer circunstância, né? A doença ela vai variar de pessoa para pessoa dentro da condição de trabalho dela, dentro da condição social. Por exemplo, um cadeirante. Ele vai ter direito a uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição à pessoa com deficiência de uma maneira sempre mais vantajosa. Sim. Mas ela pode ser leve, pode ser moderada ou grave. O que vai ser considerado isso? O quadro social da pessoa. Com o que ela trabalha? Ela tem uma casa adaptada? Ela tem um carro adaptado para se locomover? Ela depende de um transporte público? Ela não tem uma casa adaptada? Então, tudo isso influencia. Eu estou dando o exemplo aqui de um deficiente cadeirante, mas isso vale também para o benefício por incapacidade. A pessoa, quando vai tentar ali um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, qual que é a vida social que ela tem para que aquele problema de fato se torne um agravante para que ela não consiga trabalhar? Esse é o ponto. Fica postando na internet que você está na praia, viu? Quase isso. É quase isso, né? É exatamente isso que acontece. O INSS, inclusive... ele poderia utilizar a rede social para cancelar benefício. Na prática, isso não é muito usual, tá? Mas, assim, às vezes a pessoa está muito bem, obrigado, né? Fica postando um monte de coisa. Se alguém denunciar, a pessoa pode ter um problema bem sério. Olha só, tá vendo? E como é feita essa perícia? A perícia tem um médico, né, no INSS, que no início de tudo, a pessoa tem que ter o laudo já do seu médico particular, né? Seja pelo SUS ou um médico particular. Então, a pessoa vai fazer o agendamento no INSS para fazer essa perícia. Na maioria das vezes, acontece a perícia de maneira presencial. Hoje, a gente já tem algo que chama Ateste Med. O que é isso? A pessoa anexa no sistema do INSS o laudo e é feita uma análise de maneira virtual, muito mais simples. Só que nem sempre isso vai ser considerado, né, de uma maneira satisfatória. Então, na maioria das vezes, eles pedem ainda a perícia presencial. E aí a pessoa vai até esse médico. Ninguém pode entrar, nem a gente que é advogado. Nada, você fica lá fora. A
pessoa que for como acompanhante fica lá fora, a menos que a pessoa tenha um problema muito grave de locomoção, de fala, Sim. né? E são exceções à parte. Mas ali o médico vai fazer algumas avaliações de movimento, de fala, para sentar, para deitar, quais são os movimentos que essa pessoa consegue ou não exercer. E aí, em decorrência da função, vai verificar se ela tem ou não capacidade de trabalho. E o mesmo acontece na justiça. A gente não conseguiu passar na perícia do INSS. O perito considerou que a pessoa está apta para o trabalho. A gente entra com processo judicial e essa pessoa também vai passar por uma perícia médica. Então, essa perícia é do mesmo jeito. A pessoa vai passar por um profissional, né, médico, seja ortopedista, seja oftalmologista, dependendo do quadro clínico da pessoa, e aí vai ter ali uma consulta para avaliar se realmente essa pessoa tem ou não capacidade de trabalho. É que nem perito de carro, quando vai avaliar teu carro, joga lá embaixo o valor. Eles devem fazer isso. Claro, eles vão no rigor, né? Porque a pessoa, obviamente, quer ter uma vantagem financeira de alguma forma, né? Não é todo mundo que pensa certinho e tal. Um pouco interessante. Você vê que as pessoas... Agora, Mônica, eu quero a tua opinião do que está acontecendo agora no Brasil. Você sabia que você não ia escapar dessa, né? Mas, antes, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Sai daí. Você já ouviu falar da Prodetec? A Prodetec está entre as maiores empresas do ramo de segurança do Brasil e acaba de lançar um kit de alta tecnologia pelo melhor preço do mercado. São 24 horas de monitoramento com um sistema todo sem fio e você pode controlar tudo na palma da sua mão, com conexão direta com a central pronta para te atender. Preço para você fechar agora, R$ 199 mensais. Quanto vale a segurança da sua família? Quanto vale a segurança da sua casa, da sua empresa, das pessoas que você mais ama? É simples. Pensou em segurança? Pensou em Prodetec. Faça agora o seu orçamento. Prodetec. Soluções inteligentes a serviço da sua segurança. Móveis Casa Pronta. Aqui você encontra o melhor produto da região em condições imperdíveis. Compre em até 18 vezes sem juros no cartão. Temos estofados, colchões, mesas, planejados e muito mais. Avenida Pedro Pires de Melo, número 60, em Salto de Pirapora. Venha e faça um grande negócio. Móveis Casa Pronta. Me falaram que aqui no Supermercado Paulistano de Salto de Pirapora tem os melhores preços. Eu vim aqui investigar. Eu descobri que o Supermercados Paulistano facilita o seu dia a dia. Toda quarta e quinta é o dia do hortifruti. A padaria fica aberta até às 21 horas. O açougue tem carne fresquinha todos os dias. E ainda tem um restaurante perfeito para você almoçar com a sua família. 20 anos de história, com o melhor atendimento. Supermercados Paulistano. Aqui você encontra ofertas de verdade. Tá comprovado. Supermercados Paulistano. Mais economia no seu dia a dia. Odontoclinic Itavovô. Um sorriso muda tudo. Odontoclinic é uma clínica especializada, completa, com atendimento de clínico geral, prótese de implantes, aparelhos ortodônticos e os queridinhos do momento, que são os alinhadores Invisalign. Todo o nosso time de dentistas é capacitado pelo método de odontologia sem trauma, que visa atender de forma leve e humanizada, principalmente quem tem algum tipo de medo ou bloqueio nessa área. Aqui o atendimento é fácil e rápido. Clique no link e venha para o Odontoclinic Itavovô. Sorrir é bom. Sorrir Odontoclinic é ainda melhor. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Ozonioterapia é sinônimo de saúde e bem-estar, tratamento eficaz e indolor.
serve para tratar problemas circulatórios, sinusite, lesões no joelho, linhas de expressão, emagrecimento e até tratamentos capilares. Os resultados são impressionantes. Você quer saber mais? Conheça o espaço MTC e Ozônio. Agende agora a sua consulta. Você realmente cuida da sua visão? A consulta com o optometrista é essencial para manter sua saúde visual em dia. Problemas como dor de cabeça, visão embaçada ou cansaço nos olhos podem ser facilmente resolvidos com a correção certa. E quem te ajuda com isso? O optometrista. Na consulta você recebe uma avaliação completa da sua visão, indicação de óculos ou lentes e orientação para cuidar melhor dos seus olhos no dia a dia. Agende agora a sua consulta com o optometrista Marcos Okabayashi. Nesse, eu confio. Voltamos com esse papo muito interessante aqui sobre direito previdenciário. Gustavo, você fez uma pergunta. Faça sua pergunta novamente. Que não quer calar. A situação atual do INSS, todo esse burburinho, essa confusão aí, eu queria que você falasse o que você pensa e o que o público, porque assim, quando a gente está assistindo o jornal, hoje a gente tem que ser inteligente para poder assistir o jornal, porque eles só falam o que interessa para eles. Infelizmente, eu faço parte da comunicação e isso me dói. A pergunta que eu faço é assim, o que tem de verdade no que está acontecendo? Gente, olha, o rombo de bilhões da Previdência Social está sendo um assunto que está muito comentado, mas sem viés político. Tá. O que acontece? Isso já acontece há alguns anos, não é algo de agora. Não adianta a gente querer colocar a culpa no presidente A ou presidente B. Acontece já há muitos anos. Houve um presidente que tentou utilizar algumas medidas para acabar com isso, ou pelo menos diminuir essas fraudes. Isso foi barrado e agora estourou todo esse borbulhinho que está acontecendo com relação às fraudes previdenciárias. Mas isso é algo que acontece há anos. Não é algo de agora, como eu já expliquei. Sim. Eu prefiro pensar e falar sobre o que as pessoas podem fazer para saber se caíram nisso e, mais ainda, como corrigir, né, essa fraude que acontece com os beneficiários. Isso é importante. Então, as pessoas entram no sistema do meu INSS, né, verificam o seu extrato de pagamento e ali no extrato vai aparecer qualquer desconto que aconteça na sua aposentadoria. E eu digo mais, tá? Além dos descontos de todos esses bilhões que estão falando aí com relação aos pequenos descontos, a gente tem problema muito com consignados falsos. Sim. Então, os bancos fazem ali um empréstimo que a pessoa nunca solicitou. Fez. De valor baixo, normalmente, para não mexer muito. Nem tanto. Eu já tive casos de cliente que teve metade da sua aposentadoria ali, praticamente, como que eu posso explicar? Retida, muito bem colocado, obrigada. Porque fizeram um empréstimo no nome dele e ele nem sabia. Então, esses serão ressarcidos com certeza. Esses são. Agora, com relação aos processos que vão agora se acumular, a gente ainda vai precisar verificar o que vai acontecer. Porque tem recolhimento de imposto sindical, pode ter Sim. Muito. A minha sogra mesmo teve um caso assim. Estavam descontando R$52 da aposentadoria dela. E algo quase que imperceptível. É isso que eu estou falando, é aí que vem o golpe. Porque o se mexe no grosso, você vai ver. Sim, você percebe, né? Você percebe. Sim. Então, esses pequenos desfalques que estão acontecendo, está sendo o problema, que é justamente o que está gerando todo esse burburinho, né? Mas esse burburinho, a gente não sabe realmente como que vai acontecer daqui para frente. Porque como agora tudo estourou, inclusive estão colocando aí outras coisas na mídia, né, para tentar abafar o caso. Sim. Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece muito. Sim. Mas como estourou, a gente não sabe o que vai vir lá de cima com relação às decisões judiciais. Porque o correto seria, a gente entra com uma ação, recebe tudo isso em dobro, mais um dano moral. Mas isso vai acontecer na prática? Não vai acontecer. Infelizmente. Tem alguns advogados que ficam colocando em rede social, né, coisas assim absurdas. Eu sou muito mais realista com os meus clientes. Eu gosto de pontuar o que realmente pode acontecer. A revisão de vida toda, por exemplo, que é uma revisão de aposentadoria.
Você comentou com relação às contribuições ali na década de 80, 90, né? As pessoas queriam que essas contribuições elas fossem consideradas exatamente como acontecia. Então, se a pessoa pagou sobre o teto da Previdência, que ela conseguisse utilizar isso dentro do teto da Previdência da moeda real. Real. Mas isso aconteceu? Não. E eu falava para os meus clientes, eu falava, olha, a possibilidade de conseguir ganhar isso aqui é muito pequena. Sim. Mas a gente vai tentar. E, infelizmente, deu no que deu. Ninguém conseguiu fazer uma revisão de vida toda. Então, esse caso de todo esse burburinho do INSS, eu também acredito que pode dar em pizza. Pode dar em pizza. Pode. Mas o caminho, na verdade, é você tem que... Não adianta você ir numa agência do INSS, você tem que ir consultar no site, né? A agência do INSS hoje, o atendimento não é como era, por exemplo, 10 anos atrás, né? Antigamente todo mundo tinha acesso ali e isso mudou muito dentro dessa era digital, desde a pandemia a gente está tendo isso. Mas hoje, a melhor forma de saber se está tendo realmente o desconto é através do aplicativo Meu Baixa INSS. o aplicativo INSS. Isso, INSS. dentro do celular mesmo, ou entra no site do INSS.gov e ali a pessoa vai conseguir verificar algo que chama extrato. Clica em extrato e aí vai ter várias opções de extrato. Verifica extrato de benefício ou extrato de pagamento. Nesse extrato, ela consegue verificar realmente se está tendo algum desconto. E no próprio sistema do INSS, tem a possibilidade da pessoa informar que não quer que esses descontos aconteçam na sua aposentadoria. Sim. Olha que legal. As pessoas nem sabem disso, mas tem essa possibilidade. Tem a possibilidade dali você barrar. Exatamente. Só que o que acontece na prática? Não está sendo feito cancelamento. Caso da minha sogra, por exemplo. Tanto que teve muita gente que teve que ir em sindicato, ter que ir lá para assinar. Exatamente. Para assinar que não... Teve muito problema com relação a isso. Então, mesmo que tenha isso no sistema do INSS, na prática não vem funcionando. Algum caso ou outro até está funcionando, mas o que eu recomendo? Procurar um advogado especialista que ele vai conseguir saber exatamente como fazer. Se vai conseguir um dano moral, aí que vem o problema, tá? Mas que a pessoa vai conseguir fazer com que esses descontos eles sejam cancelados, isso com certeza. Então, isso eu consigo dizer que sim. A União, o governo federal, o Tesouro, eles têm grana para pagar, para restituir todo mundo? A Previdência... Eles vão roubar de algum lugar, né? Isso que eu quero saber. Tirar de um lugar para botar em outro. Olha, gente, a Previdência, ela, apesar de se autorreger, ela tem cofre público, eu acredito que sim, para pagar tudo isso. Qual que é a desculpa que sempre utilizam com relação à Previdência Social, de que a Previdência vai falir? O discurso básico é: a nossa geração paga a aposentadoria dos nossos pais. Os nossos pais pagaram a aposentadoria dos nossos avós. A geração mais jovem hoje pagará a nossa aposentadoria. A geração mais jovem hoje normalmente é autônoma, não contribui, não trabalha, infelizmente. Né? Geração então, Z, eu falo. Essa geração está complicada. Filho, te amo. Mas assim, na regra geral, o INSS ele ainda tem muito subsídio, tem muito lucratividade com relação a isso. Então, no meu ponto de vista, o INSS não vai falir. Não vai falir. E ele tem sim dinheiro para conseguir comportar o pagamento disso. Agora, se a corrupção que é feita lá dentro vai permitir que esses valores cheguem a quem realmente, de fato, precisa chegar, a outra questão, né? Aí é um assunto político. O que eu acredito que eles vão fazer é ganhar tempo para poder pagar todo mundo. Eles vão avaliar caso a caso. A gente está vendo aí algumas decisões com relação à aposentadoria, por exemplo, a aposentadoria do vigilante, eles estão aí tentando ganhar tempo, né, para fazer o pagamento. E a pessoa tem direito. Isso. E aí acredito que com isso também possa acontecer a mesma coisa. Só que nesse caso específico, eu acho que vai englobar uma questão política também, Gustavo. Então, dentro disso, na minha particularidade, eu acredito que eles vão tentar fazer o mínimo possível. Vão tentar resolver, né, para baixar a boca, até toda porque a fumaça. Vem eleição. Exatamente. 26. Então, vão tentar de alguma forma resolver, mas não da maneira que deveria. Tá vendo? E eu penso como você. É um cala-boca para até 2026 e levantar outra cortina de fumaça. E o governo federal está fazendo de tudo para não ser instaurada a CPI. Não, mas ali vai cair muita gente. Pois é. E como você disse, Mônica, não é uma questão política, ou deste governo, ou do outro, do antecessor, ou do outro. Já vem de anos, né? Mas agora abriram a caixa de Pandora e vai aparecer, né? Exatamente. Infelizmente, gente
sendo enganada, né? Velhinho. Aí é que nem mexer com respirador. Dá golpe, entendeu? Os caras morrendo. Isso vai pro inferno direto, né? É que é muito difícil a gente falar de previdência e não tratar de viés político, né? Sim. Então, assim, eu tento ao máximo, principalmente em rede social, porque rede social você pega um recorte de qualquer coisa e vai transformar aquilo, sabe-se lá Deus em quê. Mas hoje o viés político ele é tratado de uma maneira tão assim, direita ou esquerda, de uma forma tão pontual que as pessoas não conseguem enxergar. Exatamente. Que todos os lados ali teve uma parcela de culpa no que está acontecendo agora. Tem que lembrar o seguinte, independente de você... eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou conservador, eu sou liberal. Não importa. Você é um brasileiro que foi lesado. E agora não adianta achar só o culpado. Nós temos que achar como resolver, né? Exatamente. Mas sem puxar a sardinha para o ex-presidente Bolsonaro, ele criou uma lei que travava isso, né? Ou pelo menos tentava travar. E assim que o Lula entrou, ele desfez essa lei. O próprio plenário, na verdade, barrou. Então, o plenário fez a barrativa dessa lei e aí ela não conseguiu seguir em frente. E hoje a gente está vendo aí o estopim que deu com relação a todos esses descontos. E quem paga essa conta? É o contribuinte. É o contribuinte, justamente. É justamente quem precisa. É a pessoa que recebe um salário mínimo ou que ganha aí 3, 4 mil de aposentadoria, mas tem uma família para conseguir sustentar. E aí vem um desconto que parece pouco, mas se a gente for colocar isso ano a ano, vai dar um montante muito alto. Claro. E aí essas pessoas que vão pagar essa conta, infelizmente. Porque nem todo mundo procura o que tem de direito, tá? Eu espero só que não crie um imposto para todo mundo ter que pagar isso aí. Criar um novo imposto. Um novo imposto para pagar esse rombo todo, né? Ai, meu Deus. E olha que a gente já paga imposto, hein? Infelizmente, a corrupção é uma coisa institucional no nosso país, né? Que eu acho difícil alguém terminar. Alguém pode tentar diminuir, mas acabar é praticamente impossível. Doutora Mônica, o que você falou aqui, desde o começo da entrevista, desde o momento 01 ali, que a gente está vendo, né, é de suma importância para todos nós, brasileiros. Então, eu recomendo que você, que está querendo se aposentar, primeiro procure um profissional do nível da doutora Mônica. Sim. Tá? Para te orientar. Né? Porque às vezes a gente se sente sozinho para procurar tudo isso. Você pega um senhorzinho, vamos lá, geração boomer, que é a sua, de velho. Olha, eu só não vou fazer um gesto para você aqui. Sério. Não, ele é mais cibernético do que eu, ele manja. Eu sou um jegue digital, eu posso falar isso. Mas, tipo assim, que não sabe, não tem, meu INSS, vou baixar. Já não consegue fazer aquilo. Já aquilo para ele é um parto. E aí, escutou, através da sua entrevista, o passo a passo. Como fazer para sair dessa. Né? Doutora Mônica, para te achar nas redes sociais, como é que faz? @monicabatista.adv, né, o meu Instagram, é o maior meio de comunicação que eu utilizo hoje. Então lá eu falo sobre previdência, dou dicas com relação a algumas questões que a pessoa pode ali se respaldar. Dou dicas até que a pessoa mesma consegue fazer, caso não queira procurar um advogado, para que a pessoa consiga ter ali informação. E também falo sobre a minha vida pessoal, então às vezes apareço lá até de pijama, não tenho problema com isso. Essa de pijama eu queria ver, tem lá? Então eu não tenho problema com isso. Porque é legal para mostrar que é humano, viu, gente? Que não só trabalha. Exatamente, porque as pessoas veem a gente como advogado de uma forma muito robótica, né? Exato. Então, realmente, eu trabalho maquiada, de salto, cabelo feito. Eu fico vendo se não tem garra. Eu fico olhando ali, eu falo assim, deixa eu ver se não vai sair porque a gente pensa que é sub-humano, porque assim, é quase o que vocês fazem, na verdade, é muito complicado. Vocês estão sempre um passo adiante, qualquer advogado, de todos nós mortais. É verdade. Por quê? Porque você entra no supermercado, você sabe os seus direitos. Você começa uma discussão dentro do seu condomínio, você sabe o que você tem direito ou não. Nós não. Então, por isso que é tão importante que eu queria que nas escolas tivesse, né? Que a pessoa tivesse uma base de direito para a vida. Concordo. Para saber reclamar. Porque nem reclamar a gente não sabe. Infelizmente, não. A gente tem essa dificuldade no nosso país. Eu acho que economia e direito deveriam ser matérias obrigatórias. Perfeito. Exatamente. Você tá brincando, falando de mim e tal. Eu sou um cara antenado e sou um cara que sei mexer na internet e tal. Mas isso é uma coisa que, por exemplo, claro. que eu fico completamente... como é que eu faço? A gente fica sem saber mesmo.
Imagina pessoas que não usam internet. Eu brinquei com você, por que eu tô te falando? Domingo, sabe onde eu estava? Na casa da minha mãezinha, Maria Elisa, amo você, 78 anos, tentando entrar no sistema do plano de saúde dela e depois entrar no .gov, que ela tinha esquecido a senha. Nós estamos falando de 2h30 tentando fazer as duas coisas. Porque ela volta e fala, não, mas não é a senha da data do seu irmão, volta lá, faz do jeito que eu quero. Completamente atrapalhada para fazer uma coisa que às vezes vai precisar, e se não tem um filho ali que vai dar esse amparo, faz o quê? Exatamente. Faz como? Exatamente. Entendeu? Nós estivemos aqui entrevistando o presidente do Cresce, o Viana. Né? E ele falou que quando entrou a pandemia, tudo que eles faziam lá presencial passou a ser virtual. Mas quem que faz isso? É um corretor que está acostumado a ir lá e tal. Agora, pessoa que não sabe nada, acessar, é complicado. E olha, dentro disso que vocês comentaram da pandemia e dessa questão digital, eu posso dizer com segurança, a pandemia foi o momento em que eu mais ganhei dinheiro. Porque tudo estava fechado. Tudo estava fechado. Inclusive os escritórios. Os clientes às vezes me ligavam e falavam, doutora, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei entrar com meu pedido de aposentadoria. Isso. E aí o que eu fazia? Eu ia até a casa da pessoa, porque o escritório estava fechado. Sim. E comecei a trabalhar dessa maneira. Inclusive, hoje tem clientes que ainda acham que eu consigo fazer isso, mas hoje a gente tem uma demanda, né, de clientes muito alta, eu não consigo. Então não dá para fazer. Não tem como. Mas essa dificuldade que esses idosos têm com relação à era digital dificulta muito até para requerer um benefício. Então eu dou dicas na rede social, mas se a pessoa às vezes realmente não tem ali quem auxilie, ela não vai conseguir. E não é porque ela não tem a capacidade, é porque a era digital ela está evoluindo muito rápido e essas pessoas não estão conseguindo acompanhar. Exatamente. Então o Você INSS atendia de tem máscara. Isso. Com certeza. Foi uma surpresa na hora que você tirou para ele. Falei, nossa, é bonita mesmo. Eu quero agradecer a sua audiência, o seu carinho. Quero falar do SpaMed, que nós vamos gravar na segunda-feira, um capítulo sobre diabetes. Você que tem diabetes, você tem problema de saúde, e você pensa que spa é só para o pessoal que está acima do peso. Não é. E outro mito que eu quero tirar da cabeça de vocês, e eu tinha esse mito também, eu tinha esse paradigma na minha cabeça, que spa era para milionário, e não é. Você consegue, cabe no seu bolso, você vai fazer uma programação, tem vários pacotes, você vai falar com a Fabi, tá bom? Você vai falar com a Fabi, você vai entrar lá no sistema primeiro, vão te atender, o marketing vai te atender, você vai chegando, até chegar para falar com a Fabi, você vai falar, Fabi, eu vi no podcast Quiz, e eu queria um desconto especial, tá bom? Vai cuidar da tua saúde. O teu bem mais precioso é a sua saúde. SpaMed, 43 anos de tradição. Bom, quero falar também do Tradição Urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar, novo cardápio 2025, Rua Ana Monteiro de Carvalho, número 75, fica em Santa Rosália. É um lugar chiquérrimo, você para o seu carro na frente, você para a sua Ferrari, sua Lamborghini, você para na frente, ou com toda segurança. Fusquinha. Ou Pois é também, justo. Eu paro o meu Pois é ali escondido, na esquina. Os caras falam, é artista, tem dinheiro. É verdade. Mas eu vou no Tradição Urbana, porque eu vou falar uma coisa, ambiente familiar. Se você vai... Olha, vou te falar, você quer impressionar uma moça? Leva ela lá. Sensacional. Sexta e sábado, música ao vivo do Márcio Oliver. E aí você não precisa nem reservar, tá? Sexta, normalmente, você não precisa reservar. Sábado, eu já aconselho. Sábado lota lá, então você tem que reservar. Que lugar especial. Sabe, meia luz, assim, lugar bonito, chique. Aquela musiquinha. Aí vem mignon exótico. Fala os pratos aí. A bandeja, a Bela Manieri. Tem tiras, bife de tiras, com arroz birubiru. Cara, é muito bom. É muito bom. Fora os risoto, né? Risoto de camarão. Risoto de shimeji. E a batata lá? Nossa, aí você pegou, porque eu vou lá para comer a batata. É uma batata assada, recheada. Nossa Senhora. De vários sabores. Você é vegetariano? Tem lá de brócoli com não sei o quê. Você é carnívoro? Tem de mignon com catupiry. É muito bom. É muito bom. Quero falar de Móveis Casa Pronta, que fica em Salto de Pirapora, da minha amiga Núbia. Inclusive o sofá que nós temos aqui no estúdio
Você chegou a sentar nesse sofá? O sofá das Sentei. estrelas? O Super sofá das estrelas, não é super confortável? Ela está falando, a nossa convidada está falando, e é mesmo, retrátil. E outra coisa, você mora em apartamento. Às vezes você precisa de um móvel menor. Eles entregam sob medida, para o seu apartamento aí de 50 metros quadrados, sem problema nenhum. Outra, eles fazem os planejados, e o apartamento fica lindo com planejados. Móveis Casa Pronta, procura no Instagram e fala com a Núbia. Tá bom? Gustavo, o nosso sofá aqui, ele é de 2 lugares. Isso. Você puxa ele, vira uma cama de casal, cara. Eu já dormi aqui. É maravilhoso. Então, um lugar que você tem um apartamento pequeno, você quer receber, às vezes, um filho, um pai, uma mãe que vai te visitar lá. É uma cama. É uma cama. É uma cama, vira uma cama. Vira uma cama, dá para namorar na cama. Opa, não faz barulho. Quero falar do Marcelo Soares, que eu vou sempre. Aliás, estou precisando ir. Eu fiquei de marcar para cortar o meu cabelo lá. Eu vou te falar, a mulherada... Porque assim, qual que é o problema que a mulherada encontra? Tintura. Na hora que vai pintar o cabelo, a doutora Mônica falou que tem cabelo branco. Eu não acredito. Mentira, ela tem 19 anos. Impossível. Gostaria. E aí o que acontece? A química, você precisa ser um mago da química. E o Marcelo Soares é esse mago. Uhum. Ele acerta a tintura. Porque ele explicou para mim, tem números, nomenclaturas. Do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 4. Então o que ele faz? Ele não vai arrebentar o seu cabelo. Seu cabelo é 1, ele não vai para o 5, porque você pediu. Não. Ele vai gradativamente, para não quebrar o cabelo. Não tem isso? Pontas duplas, resseca. Estou falando, eu tive uma aula com o Marcelo Soares lá sobre química, para entender como é que funciona, e é por isso que está lotado de cliente. Então você tem que marcar o seu horário, reserve o seu horário, tá bom? Entra no WhatsApp dele e reserve o seu horário, fala que você viu aqui no Quiz Podcast. E a Prodetec está com promoção, não é nem promoção, sabe o que é? O melhor custo-benefício do mercado, R$ 199. Imagina a doutora aqui que tem o escritório dela, lá em Santo André. Aí ela vai viajar, ela vai assim, para a Europa. Aí que ela está lá, está em Paris. E aí ela quer saber como é que está a empresa dela. O que ela faz? Ela abre o aplicativo aqui da Prodetec, clica nas câmeras e olha toda a empresa dela e fica mais tranquila. E outra, tem um botão do pânico. Tem um botão que liga direto com a polícia. Pá, apertou, cercado o lugar, está salvo o seu imóvel. Prodetec, anote esse nome. Supermercados Paulistano, mais economia no seu dia a dia. Você sabe que esses dias eu fui fazer compra lá. Helena, a hora que eu peguei o carrinho, eu fiz uma conta. Eu falei, vou tomar uns 800 birimbau na fuça. Falei, peguei muita coisa. Eu peguei azeite, que agora é tudo artigo de luxo. Azeite e café, artigo de luxo. Estava ostentando, eu pus o café assim, para todo mundo ver. E eu o azeite. Eu sou um Zé Ruela. Aí eu estava andando, falei, não, quis ostentar mais ainda. Peguei um pedaço de filé mignon lá, que tem o açougue deles lá. Aí coloquei bem na frente do carro e fui andando. Eu falei, bom, a hora que eu passar no carro eu vou me assustar, passar no caixa, né? Passei no caixa, meu amigo, deu R$550 numa conta que eu tinha feito a conta que ia dar uns 800 num supermercado qualquer. Supermercados Paulistano, mais economia no seu dia a dia em Salto de Pirapora. Você entrou em Salto de Pirapora, do lado direito, aí um super estacionamento também para você. Odontoclinic Itavuvu, fica na Itavuvu, a zona norte de Sorocaba. É verdade, é a parte da cidade que mais cresce. Lá tem um consultório odontológico espetacular. Lá você pode fazer Vou falar uma coisa para você, garotada. Sabe o Invisalign? Você quer usar aparelho, mas você não quer ficar com aquele negócio tudo aparecendo? Você usa o Invisalign. Você põe, não aparece, super higiênico. É um aparelho invisível, é muito legal. E o molde dele, se você vê que forma high-tech que eles fazem lá, você é super bem atendido. Você que tem medo de dentista, vai no Odontoclinic Itavuvu. Você sabe que a Milena tem ido lá, né? Tô sabendo, ela tirou o dente do juízo, depois tirou o outro. Ela tá perdendo completamente o juízo. Já tirou. Isso ela nunca teve, né? Nunca teve. Fala com o doutor João, cara. O doutor João é todo galanzão, hein? Ainda você vai lá, vai ver um galã lá que o doutor João veio aqui na entrevista. Gente boa, gente boa pra caramba. Manja demais. Marcos Okabayashi. Vamos pôr nossos óculos aqui.
Meu óculos, aqui, ó, pronto. Já estou enxergando tudo de novo. O mundo voltou. Verdade. Você perde até a questão da concentração. Você entra em contato com o Marcos Okabayashi. Ele é o maior optometrista do Brasil. Está entre os 5 melhores, na minha opinião. O cara manja demais, né? Eu não largo mais o meu óculos, cara. Verdade, é Nossa, verdade. gente... Nossa, cara, eu vou te falar, às vezes eu tô ali fazendo as coisas, porque a gente fica, né, doutor? Vai aqui, aí vai aqui. Eu já estava assim, olhando para ver como é que eu ia conseguir enxergar. Aí chegava num ponto que já não dava mais para enxergar. Aí eu fui no Marcos, o Marcos, cara, sem brincadeira, ele vai vendo a questão da visão periférica, da distância, onde é o teu campo visual, e aí ele acerta tudo. E aí você fica, aí você pega como é que é o nome disso aqui? Uma armação estilizada, louca, bacana, pra você não ficar com cara de tiozinho, né? Não, ele aí, te orienta, se armação melhor pro seu rosto. Pro seu rosto, é verdade. Você tem o rosto bolacha, que nem o dele, você faz redondo. Então. Você tem o rosto esguio, que nem o meu, magrelo assim, aí você põe esse aqui que dá um estilo, né? Cabelo branco e tal, dá um ar de... Meu filho fica falando que eu fico parecendo contador. E eu quero falar, antes de encerrar também, da psicóloga Andréia, que está transformando a minha vida. Andréia, você já mora no meu coração. Eu vi as coisas tudo como eu sou muito intenso, eu vejo as coisas com muita força, em qualquer problema. Se o problema está no estúdio, eu vejo com muita força. Se o problema está numa gravação, deu alguma coisa errada, e ela está fazendo eu ressignificar isso. Ver de outra forma, com outra visão, com outro prisma. Se você quer algo mais profundo, para mudar mesmo, de fato, procura a Andréia Vilela, psicóloga Andréia Vilela. Vai lá, conversa com ela, presencial, se você for para Alphaville, em São Paulo, está pertinho de você, Alphaville, em São Paulo, ou, se você quiser, remoto também, como eu estou fazendo. Eu vou remoto, meia mussarela, meia calabresa. Eu faço um pouco remoto e vou lá para ver ela, porque ela é incrível. Acho que encerramos, não? Exatamente. E tem também Passes, consultor imobiliário. Consultor imobiliário, Passes e Morgado. Meu irmão gêmeo aqui. É verdade, o irmão gêmeo aqui. Se você está procurando uma casa de alto padrão, você está procurando uma casa aí de 15, 20 milhões, 30 milhões, viu, que cabe no teu bolso do pijama, fala pro teu marido lá para vir para cá, vem para Sorocaba, sai daquela loucura de Santo André, monta o escritório aqui que vocês vão ganhar muito dinheiro. Todos os condomínios, nós temos em todos os condomínios. Você fala, eu quero um Alphaville 1, Alphaville 2, Alphaville 3, Alphaville 4, que aí tem 4, estão fazendo 5. Lago Azul 1, Lago Azul 2, Terras de São José 1, 2, nós temos a casa perfeita para você. E que casas, hein, Gustavo? Casas lindas, maravilhosas. casas lindas. Se você quer casa com escada, tem gente que hoje está sobrado, não sei o que, fica preocupado, porque está ficando velhinho, vira o pé, não sei o que. Não, cara, tem casas térreas incríveis, casas com elevador. Nós arrumamos de acordo com o seu bolso. Você fala, eu tenho tanto, meu teto é tanto, eu quero esse tipo de casa. E a gente encontra para você. Fora as áreas, né? Fora as áreas para as construtoras. Aê, pessoal da Pacaembu, MRV, Planeta, um grande abraço aí, obrigado pela parceria de sempre. Então, tá bom, né? É isso, né? Tá bom. E eu percebi que a doutora Mônica ficava olhando e falando, de onde ele está lendo essa porra toda? Obrigado, viu? Imagina, obrigado pelo gente. carinho de ter vindo de São Paulo para cá. Então, só para concluir, eu queria te perguntar uma coisa. Você agora está fazendo psicanálise clínica. Mas não quero atender. Eu já ia sentar. Mas não quero mudar de área. Então, e eu vi que a sua pretensão também é fazer teologia, né? Isso acrescenta no que você faz hoje? Eu dou muita palestra com relação ao direito previdenciário, né? A psicanálise clínica eu fiz, mas a gente, quando é advogado, a gente às vezes vira psicólogo do cliente. Sim. Então, imagina um pai de família que está numa situação ali de afastamento e tudo mais, ele está numa condição vulnerável. Então, a gente precisa ser psicólogo nessa hora. Sim. Então, eu fiz um curso de psicanálise, vou concluir agora em agosto, inclusive, mas com essa ideia de conseguir dar um atendimento mais humanizado para os meus clientes. Perfeito, e essa isso. questão também de palestras que eu dou, isso vai facilitar muito a minha vida. Agora, com relação à teologia, é âmbito muito pessoal, né? Eu sou uma pessoa muito religiosa, eu acredito muito nessa questão espiritual, então é algo que eu quero fazer assim que eu concluir esse curso, é algo que eu quero fazer, mas para finalidade particular mesmo, algo pessoal. Que legal. Mas isso que você falou tem tudo a ver, né? Você poder atender, lidar com as dores das pessoas, né? Sim. Porque a dor está no bolso, mas ela também está na cuca da pessoa, né? Concordo. Eu acredito muito que antes de ser advogada, eu preciso ser humana.
Não adianta eu tratar uma pessoa como apenas um cliente. Eu preciso entender justamente o que você falou, as dores que ela tem. Sim. Então, quando eu pego uma pasta de um cliente, eu não pego só um número de CPF, eu pego uma família. Então, eu falo muito que quando a gente tem um benefício concedido, a gente tem uma família protegida, né? Tem até a doutora Adriana Bramante fala muito sobre isso. Porque é o que acontece. A gente, quando vê um cliente, a gente precisa enxergar além daquilo ali, além do problema que ele está trazendo. E eu, quando decidi ser advogada, eu decidi ser advogada para ajudar pessoas. E é o que eu faço da minha vida durante todo o tempo que eu estou trabalhando. Eu amo o que eu faço e eu sempre falo. Eu não falo para as pessoas procurarem advogado só porque eu sou advogada. Eu falo para as pessoas procurarem advogado porque eu quero resolver o problema da melhor maneira possível, com a velocidade mais rápida que a gente conseguir. E a pessoa não vai conseguir fazer isso. Então, gente, pelo amor de Deus, procurem advogado quando vocês precisarem de alguma coisa com relação ao INSS. Não somente porque eu vou ganhar com isso. Pode procurar outro profissional, desde que seja especialista, né? Porque eu falo que advogado é igual médico. A gente tem o ortopedista que cuida da questão ortopédica e tem o clínico geral. Sabe tudo, sabe nada. Exatamente. Então, procurem alguém especialista na área que saiba exatamente o que está fazendo para resolver o seu problema. Né? E eu, como advogada, eu faço isso. Eu sou especialista porque eu quero trazer o melhor para o meu cliente. Perfeito, isso aí é perfeito. É isso aí. Encerramos. Gente, vocês gostaram da entrevista? Óbvio, aprendemos bastante, sabemos agora um caminho que a gente pode correr atrás do prejuízo que nós fomos lesados. E assista as outras entrevistas também, são entrevistas incríveis que a gente tem no canal. E até o próximo Quiz Podcast. É isso aí, valeu. Tchau, tchau.